Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e a minha boca encheria de argumentos. Jó 23, 3 e 4. Em sua mais extrema aflição, Jó clamou ao Senhor. O supremo desejo de um aflito filho de Deus é, uma vez mais, ver a face do seu pai. Sua primeira oração não é: ah, se eu pudesse ser curado da enfermidade que agora enche meu corpo de chagas. Nem: ah, se eu pudesse ver meus filhos trazidos de volta das profundezas da morte e minhas propriedades mais uma vez reavidas das mãos do espoliador. Mas seu primeiro e mais profundo clamor é: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, aquele que é o meu Deus, e pudesse chegar ao seu tribunal. Os filhos de Deus correm para casa quando chega a tempestade. É instinto natural de uma pessoa salva buscar abrigar-se de todos os males sob as asas do Senhor. Aquele que fez de Deus o seu refúgio poderia servir como título para um verdadeiro crente. Um hipócrita, quando sente que foi afligido por Deus, se revolta contra a aflição e, como um escravo, foge do seu mestre que o açoitou. O mesmo, no entanto, não acontece com o verdadeiro herdeiro do céu. Ele beija a mão que o castigou e busca abrigar-se da vara no seio do mesmo Deus que lhe havia repreendido. Você perceberá que o desejo de ter comunhão com Deus se intensifica devido a terem fracassado todas as outras fontes de consolação. Quando Jó viu seus amigos pela primeira vez à distância, talvez ele tenha alimentado a esperança de que a ternura deles e os seus conselhos bondosos mitigassem sua dor. Mas logo depois que eles falaram, ele clamou com ternura: todos vós são consoladores molestos. Eles puseram sal em suas feridas, agravaram sua tristeza, aumentaram o amargor de suas aflições. No calor do seu sorriso, anteriormente, eles desejaram se aquecer, porém agora ousam duvidar da sua reputação de forma mais injusta e ingrata. Assim sendo, o patriarca volveu-se dos seus amigos pessimistas e olhou para o trono celestial, do mesmo modo que um viajante se volta do seu cantil vazio, indo às pressas para o poço. Ele descarta as esperanças terrenas e exclama: ah, se eu soubesse onde encontrar meu Deus! Nada nos ensina melhor quão precioso é o Criador do que a percepção da futilidade de tudo que nos cerca. Quando você se sente terrivelmente afligido pelo juízo, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então você fruirá indizível doçura desta segurança divina. Bem-aventurado aquele cuja confiança está no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Afastando-se com desdenhoso amargor dos favos da terra, onde não encontrou mel e sim afiados aguilhões, você se regozijará naquele cuja palavra é fiel e mais doce do que o mel ou o favo de mel. Podemos observar ainda que, embora um bom homem se dirija apressadamente a Deus quando em problemas e corra velozmente por causa da falta de bondade dos seus amigos, muitas vezes a alma redimida é privada da confortável presença de Deus. Esta é a pior de todas as tristezas. O clamor neste texto é um dos gemidos mais profundos de Jó, muito mais profundo do que qualquer outro que tenha surgido por causa da perda de seus filhos e propriedades. Ah, se eu soubesse onde encontrar meu Deus! A pior de todas as perdas é perder o sorriso do meu Deus. Você já experimentou, então, algo da amargura do clamor do seu Redentor? Deus meu, por que me desamparastes? A presença de Deus está sempre com o seu povo, em certo sentido, quanto a sustentá-lo secretamente. Mas sua presença manifesta, eles não gozam constantemente. Assim como a esposa no Cantares de Salomão, eles buscam seu amado pela noite sobre sua cama. Procuram-no, mas não o acham. E embora se levantem e perambulem pela cidade, não podem encontrá-lo. E esta pergunta pode ser feita ansiosamente a todo instante: tendes visto aquele a quem minha alma ama? Você pode ser amado por Deus e não ter consciência desse amor em tua alma. Você pode ser tão querido ao seu coração como o próprio Jesus Cristo e, no entanto, momentaneamente ser abandonado por ele, entre aspas. Assim como num breve momento de ira, ele pode esconder-se de você. Mas nessas ocasiões, o desejo da alma daqueles que foram realmente regenerados
aumenta em intensidade devido à luz de Deus ter lhe sido retirada. Ao invés de dizer orgulhosamente: bem, se ele me deixou, então terei que passar sem ele? Se não posso ter sua confortadora presença, devo lutar da melhor forma possível? A alma regenerada exclama: não, é a minha própria vida. Preciso ter o meu Deus. Pereço, atolo-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé, e nada a não ser o braço de Deus pode me libertar. A alma agraciada se empenha com zelo redobrado para encontrar a Deus, e envia ao céu seus gemidos, súplicas, soluços e suspiros, com mais frequência e mais fervor. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo! Distância ou fadiga não são nada. Se a alma somente soubesse para onde ir, logo percorreria a distância. Ela não faz nenhuma exigência acerca de montanhas ou rios, mas promete que, se soubesse, chegaria mesmo até o seu tribunal. Minha alma, em seu desejo ardente, quebraria paredes de pedra ou escalaria as ameias dos céus para alcançar seu Deus. E embora existisse 7 infernos entre eu e ele, mesmo assim, encararia as chamas se apenas pudesse alcançá-lo. Nada me desanimaria se tivesse esperança de, ao final, permanecer em sua presença e sentir o delírio do seu amor. Esse me parece ser o estado mental no qual Jó proferiu as palavras que estamos considerando. Mas não podemos parar neste ponto. Parece que o alvo de Jó em desejar a presença de Deus era para que pudesse orar a ele. Já havia orado, porém queria sentir-se na presença de Deus. Ele desejava suplicar ante alguém que o ouviria e o ajudaria. Ansiava ardentemente expor o seu caso diante do juiz imparcial, diante da face do Deus todo sábio. E passando das cortes inferiores, onde seus amigos emitiram juízo injusto, ele queria apelar para o Tribunal Superior de Justiça, o alto tribunal do céu. Lá, segundo ele, com boa ordem, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca se encheria de argumentos. Nesse último versículo citado, Jó nos ensina como ele almejava suplicar e interceder diante de Deus. De certa forma, ele nos revela os segredos do seu íntimo e nos mostra a arte da oração. Aqui somos incorporados ao grêmio dos suplicantes. É-nos mostrado a arte e o mistério da súplica. Aqui se nos ensina a abençoada ciência e habilidade da oração. E se nós nos tornarmos aprendizes de Jó, e se pudermos receber uma lição do seu mestre, poderemos adquirir bastante habilidade para interceder diante de Deus. Em primeiro lugar, pondo em ordem nossa causa diante de Deus. Há uma ideia popular de que a oração é uma coisa muito fácil, uma espécie de atividade comum que pode ser feita de qualquer forma, sem nenhum cuidado ou esforço. Alguns pensam que somente é necessário pegar um livro, utilizar certo número de palavras atraentes e assim terá orado, podendo então guardá-lo novamente. Outros supõem que usar um livro é coisa supersticiosa e aquilo que se deveria fazer é repetir uma série de frases improvisadas, frases essas que viriam à mente de súbito, como uma manada de porcos ou uma matilha de cães. E uma vez tendo-as pronunciado com certa atenção, pronto, a oração foi feita. Ora, nenhum desses modos de orar foi adotado pelos santos do passado. Parece que eles pensaram muito mais seriamente sobre oração do que muitos pensam em nossos dias. Parece ter sido algo importantíssimo para eles, um exercício constantemente praticado, no qual alguns deles atingiram grande eminência e foram dessa forma singularmente abençoados. Ceifaram grandes colheitas no campo da oração e descobriram que o propiciatório é uma mina de tesouros inimagináveis. Os santos do passado tiveram o costume de colocar em ordem, como Jó, sua causa diante de Deus. Assim como um homem que faz uma petição não vai a uma corte impulsivamente, sem antes pensar no que vai dizer, mas entra na sala de audiências com seu processo bem preparado, tendo também aprendido como deve se comportar diante da grande autoridade a quem vai apelar. Da mesma forma, é bom que nos aproximemos do trono do Rei dos Reis, tanto quanto possível, com premeditação e preparação, sabendo o que fazemos, qual é a nossa posição e o que desejamos obter. Em tempos de perigo e aflição, podemos correr para Deus da forma como estamos, assim como a pomba voa para uma fenda na rocha, mesmo que suas penas estejam arrepiadas.
Mas em tempos normais, não deveríamos nos aproximar dele com um espírito despreparado, assim como uma criança não se aproxima do seu pai pela manhã sem antes ter lavado o rosto. Veja ali o sacerdote. Ele tem um sacrifício para oferecer, porém não se apressa para o pátio dos sacerdotes a fim de picar o novilho com o primeiro machado em que puder pôr a mão. Pelo contrário, quando se levanta, lava seus pés na bacia de bronze, coloca suas vestimentas e se enfeita com seus trajes sacerdotais. Então, ele se achega ao altar com sua vítima adequadamente dividida de acordo com a lei do Senhor, sendo cuidadoso em fazer de conformidade com o mandamento, mesmo em coisas simples tais como onde colocar a gordura, o fígado e os rins. Ele põe o sangue numa bacia, derrama-o num lugar apropriado aos pés do altar, não o jogando de forma que mais lhe agrade, e acende o fogo, não com chama comum, e sim com fogo sagrado retirado do altar. Atualmente, todo esse ritual foi superado, mas a verdade que ele ensinava permanece a mesma. Nossos sacrifícios espirituais devem ser oferecidos com santo cuidado. Deus nos livre de que nossa oração seja somente saltar da cama, ajoelhar-nos e dizer qualquer coisa que venha à mente. Pelo contrário, que possamos esperar no Senhor com um santo temor e reverência. Veja como Davi orou quando Deus o abençoou. Ele entrou na presença do Senhor, compreenda isso. Ele não ficou de fora a uma certa distância, porém entrou na presença do Senhor e sentou-se. Pois sentar-se não é posição errada para orar, ainda que critiquem contra isso. E uma vez sentado, calma e tranquilamente diante do Senhor, começou a orar. Todavia, ele não fez isso sem antes pensar na bondade divina. Dessa maneira, chegou ao espírito de oração. Daí, pela assistência do Espírito Santo, abriu sua boca. Oxalá buscássemos mais frequentemente o Senhor desse modo. Davi se expressa da seguinte forma: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Salmo 5, verso 3. Sempre lhes tenho explicado isso como significando pôr em ordem de batalha seus pensamentos, tais quais homens de guerra, ou apontar suas orações como se fossem flechas. Davi não apanhava uma flecha para colocá-la na corda do arco e atirá-la em qualquer direção, mas tendo apanhado a flecha escolhida e a colocado na corda, ele se fixava no alvo. Olhava bem para o círculo branco do alvo, mantinha seus olhos fixos no mesmo, dirigia sua oração, então puxava o arco com toda a sua força e deixava a flecha voar. Uma vez em pleno voo, tendo ela deixado suas mãos, o que diz ele? Olharei para cima. Olhava para cima, a fim de ver aonde a flecha vai e saber que efeito havia causado, pois esperava a resposta às suas orações e não era como muitos que raramente pensam em suas orações depois de haverem proferido. Davi sabia que tinha diante de si uma obrigação que requeria toda a sua capacidade mental. Ele punha em ordem de batalha suas faculdades e partia para a obra da oração da mesma maneira esmerada, como alguém que cria na mesma e desejava obter sucesso. Deveríamos tanto arar cuidadosamente como orar cuidadosamente. Quanto mais precioso o trabalho, mais atenção ele merece. Ser diligente na sua loja e negligente no lugar da oração é nada menos que uma blasfêmia, pois é uma insinuação de que qualquer coisa servirá para Deus, enquanto que o mundo deve ter o melhor de nós. Se alguém me perguntar qual é a ordem a ser observada em oração, eu não darei um esquema como muitos têm feito, no qual a adoração, confissão, petição, intercessão e louvor estejam arranjados numa sucessão. Não estou convencido de que uma ordem desse tipo tem autoridade divina. Não é a ordem mecânica que estou me referindo, pois nossas orações serão igualmente aceitáveis e talvez igualmente apropriadas em quaisquer formas, posto que existem exemplos de orações de todos os tipos, tanto no Velho como no Novo Testamento. A verdadeira ordem espiritual da oração parece-me consistir em algo mais do que um mero arranjo. É muito apropriado para nós sentirmos que agora estamos fazendo algo real, sentirmos que estamos nos dirigindo a Deus, a quem não podemos ver, porém que está realmente presente, a quem não podemos tocar ou ouvir, nem por meio dos nossos sentidos perceber,
a quem, entretanto, está conosco tão realmente como se estivéssemos falando com um amigo de carne e osso. Sentindo a realidade da presença de Deus, nossa mente será conduzida pela graça divina a um estado de humildade. Sentir-nos-emos como Abraão quando disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Assim sendo, não faremos nossas orações como garotos que repetem suas lições de forma rotineira. Muito menos falaremos como se fôssemos rabinos instruindo nossos alunos, como se ensinássemos a Deus, ou como alguns fazem, com a aspereza de um assaltante parando alguém na estrada e obrigando-o a entregar-lhe sua bolsa. Mas seremos humildes e suplicantes, embora ousados, humildemente importunando a misericórdia mediante o sangue do Salvador. Não teremos a reserva de um escravo, mas a cândida reverência de uma criança. Contudo, não uma criança impudente, impertinente, e sim uma criança obediente e dócil, honrando seu pai, e, portanto, rogando sinceramente, com respeitosa submissão, à vontade do seu pai. Quando sinto que estou na presença de Deus e tomo o meu devido lugar ali, a próxima coisa que faço é reconhecer que não tenho direito algum àquilo que estou buscando, e não posso recebê-lo, exceto como um dom da graça. Devo reconhecer também que Deus limita o canal através do qual me concede misericórdia. Ele o fará por meio do seu amado Filho. Portanto, quero me colocar sobre a proteção do grande Redentor. Quero sentir que agora não sou mais eu que falo, mas Cristo fala comigo e que, enquanto suplico, faço através das suas chagas, sua vida, sua morte, seu sangue e seu ser. É dessa maneira que realmente alcançamos uma ordem na oração. O que devo pedir? É muito apropriado que, na oração, objetivemos uma grande clareza nas súplicas. Há muitos motivos para deplorar certas orações feitas em público, pois aqueles que as fazem realmente não pedem nada a Deus. Preciso admitir que eu mesmo tenho orado assim e certamente tenho escutado muitas orações desse tipo, nas quais tive a impressão que nada foi pedido a Deus. Muito de excelentes assuntos doutrinários e experimentais foi anunciado, mas bem poucas súplicas, e esse pouco de um modo nebuloso, caótico e disforme. Todavia, parece-me que a oração deve ser clara, o pedir por alguma coisa definida e claramente, pois a mente percebe sua necessidade premente de tal coisa, e, portanto, deve suplicar por ela. Não é bom usar de rodeios na oração, mas ir direto ao assunto. Eu gosto daquela oração de Abraão: Oxalá vive Ismael diante de ti. Ele menciona o nome e a pessoa pela qual está orando e a bênção desejada. Tudo isso em poucas palavras: Ismael viva diante de ti. Muitas pessoas teriam usado uma expressão cheia de rodeios, tal como essa: que nossa prole possa ser agraciada com o favor que tu dispensas para aqueles que, etc, etc. Diga Ismael. Se você quiser dizer Ismael, coloque isso em palavras simples diante do Senhor. Algumas pessoas não podem sequer orar pelo pastor sem usar certos adjetivos, de tal forma que pensaríamos ser o bedel da paróquia ou alguém que não poderia ser mencionado tão particularmente. Por que não sermos claros e dizermos o que pensamos e pensarmos o que queremos dizer? Ordenar nossa causa nos levaria a uma maior clareza de pensamento. Quando, em particular, não é necessário pedir todos os bens possíveis e imagináveis. Não é necessário recitar o catálogo de todos os desejos que você tem. Teve, pode ter ou terá. Peça o que precisa no momento e, como regra, atenha-se à sua necessidade da hora. Peça pelo pão de cada dia. O que deseja no momento, peça isso. Peça-o sem rodeios diante de Deus, que não repare em tuas expressões rebuscadas, para quem tua eloquência e oratória não serão mais do que pura vaidade. Você está diante do Senhor, sejam poucas as tuas palavras, mas seja cheio de fervor o teu coração. Você ainda não terá posto as coisas em ordem quando tiver pedido o que deseja através de Jesus Cristo. É preciso examinar a bênção que deseja para saber se ela é algo apropriado a ser pedido, pois algumas orações jamais deveriam ser feitas,
e algumas orações jamais seriam feitas se os homens apenas refletissem. Uma pequena reflexão nos faria ver que seria melhor se certas coisas que desejamos fossem postas de lado. Além disso, podemos ter em nosso íntimo um motivo que não vem de Cristo, motivo egoísta, que esquece da glória de Deus e só se preocupa com o nosso próprio alívio e conforto. Ora, embora possamos pedir coisas que sejam para nosso proveito, não devemos permitir que nosso proveito interfira, de maneira alguma, com a glória de Deus. Deve haver, junto com a oração aceitável, o santo sal da submissão à vontade divina. Gosto dessas palavras de Lutero: Senhor, terei aquilo que quero de ti. Como você gosta de uma expressão como essa? Você me pergunta. Gosto por causa do que se segue. Terei o que desejo, pois sei que a minha vontade é a tua vontade. Lutero se expressou muito bem, mas sem as últimas palavras teria sido uma ímpia presunção. Quando estamos certos de que aquilo que pedimos é para a glória de Deus, então, se tivermos poder na oração, podemos dizer: não te deixarei ir se não me abençoares. É possível chegar a um tal relacionamento íntimo com Deus e, como Jacó com o anjo, podemos lutar e tentar vencer o anjo para não sermos mandados embora vazios, sem recebermos a bênção desejada. Mas antes de chegarmos a essa intimidade, devemos ter a certeza de que aquilo que estamos buscando é realmente para a honra do Mestre. Ponha essas três coisas juntas. Primeiro, profunda espiritualidade que reconhece a oração como sendo conversa real com Deus invisível. Clareza que evidencia a realidade na oração, pedindo por aquilo que sabemos necessitar. Em segundo lugar, muito fervor, crendo que é realmente necessário aquilo que desejamos, estando dispostos a obtê-lo pela oração, desde que seja possível tê-lo por meio da mesma. Terceiro, acima de tudo isso, completa a submissão, deixando ainda com a vontade do Mestre. Tudo isso deve ser amalgamado e então terá uma ideia clara do que é ordenar sua causa diante de Deus. Ainda mais, a oração em si mesma é uma arte que somente o Espírito Santo pode nos ensinar. Ele é o doador de todas as orações. Rogue pela oração, ore até que consiga orar, ore para ser ajudado a orar e não abandone a oração porque não consegue orar. Pois nos momentos em que você acha que não pode orar, é que realmente está fazendo as melhores orações. Às vezes, quando você não sente nenhum tipo de conforto em suas súplicas e seu coração está quebrantado e abatido, é que realmente está lutando e prevalecendo com o Altíssimo. Assim chegamos ao segundo ponto do nosso sermão, enchendo nossa boca com argumentos. Com isso, não quero dizer enchendo a boca com palavras, frases bonitas, expressões agradáveis e sim de argumentos, como os santos da antiguidade costumavam arrazoar na oração. Quando nos aproximamos da porta da misericórdia, argumentos convincentes são as batidas na argola que fazem com que a porta se abra. Por que os argumentos deveriam ser usados? Certamente não é porque Deus demore para dar, não é porque podemos mudar o propósito divino, nem porque Deus necessite ser informado acerca de quaisquer circunstâncias concernentes a nós ou sobre a bênção pedida. Os argumentos a serem usados são para nosso próprio benefício, não para o benefício dele, não para o benefício de Deus. Deus exige que pleiteemos com ele e apresentemos nossas razões fortes, como diz Isaías, pois isso mostrará que valorizamos a bênção. Quando o homem busca argumentos em favor de uma determinada coisa, é porque ele atribui importância àquilo que está procurando. Reitero, o uso de argumentos nos ensina a base pela qual obtemos a bênção. Se um homem vier com um argumento baseado em seu próprio mérito, não conseguirá nada. O argumento bem-sucedido está sempre fundamentado sobre a graça. E daí, a alma que assim suplica começa a entender intensamente que é pela graça, e graça somente, que um pecador obtém algo do Senhor. Além disso, o uso de argumentos é destinado a estimular o nosso fervor. A pessoa que usa um argumento com Deus terá mais força para usar o segundo, e usará o terceiro com poder ainda maior, e o quarto com maior poder ainda. As melhores orações que já ouvi em nossas reuniões de oração foram aquelas mais repletas de argumentos.
Às vezes minha alma tem se comovido por completo ao escutar irmãos que vieram a Deus sentindo a real necessidade da bênção e que realmente era preciso tê-la, pois a princípio pleiteavam de Deus que a concedesse por essa razão, e depois por uma segunda, terceira, quarta e quinta, até que tivessem despertado o fervor de todos ali presentes. No que se refere a Deus, a oração não é necessária de forma nenhuma, mas quanto a nós, ela é inteiramente necessária. Se não fôssemos constrangidos a orar, duvido que poderíamos viver como cristãos. Se as bênçãos de Deus chegassem até nós sem serem pedidas, não teriam metade do valor que têm, pois ao pedi-las, obtemos uma dupla bênção, uma em obter, outra em pedir. O próprio ato de orar é uma bênção. Orar é, de certa forma, banhar-se em águas cristalinas e assim escapar do calor do sol de verão. Orar é subir em asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro onde Deus habita. Orar é entrar na tesouraria de Deus e enriquecer-se de um reservatório inexaurível. Orar é tomar o céu nos braços e abraçar a deidade dentro da alma e sentir o corpo feito o templo do Espírito Santo. Independente da resposta, a oração em si mesma é uma bênção. Orar é desfazer-se de seus fardos, despir-se de seus trapos, lançar fora as suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde cristã. Que Deus nos ajude a sermos diligentes na santa arte de argumentar com Ele mediante a oração. Ainda resta a parte mais interessante do nosso assunto. Trata-se de um catálogo resumido de alguns dos argumentos que têm sido usados com grande sucesso junto a Deus. Não posso te fornecer uma lista completa. Para tanto, seria necessário um tratado do tipo que só John Owen poderia produzir. Primeiro, os atributos de Deus. Abraão fundamentou-se neles quando tentou sustar a justiça de Deus. Era necessário que alguém orasse por Sodoma, e Abraão começou assim: se porventura houver 50 justos na cidade, tu irás destruí-los também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Aqui começa a luta. Com esse poderoso argumento, o patriarca segurou a mão esquerda do Senhor e prendeu exatamente quando o raio estava prestes a cair. Mas então veio uma resposta. Foi comunicado a ele que isso não pouparia a cidade. E você se recorda como aquele bom homem, quando duramente pressionado, foi recuando pouco a pouco e, por último, quando não mais podia deter a justiça, agarrou a mão direita de Deus, a da misericórdia, e isso lhe deu grande segurança quando suplicou para que a cidade fosse poupada, se nela houvesse pelo menos 10 justos. Assim sendo, eu e você podemos nos agarrar a qualquer instante à justiça, misericórdia, fidelidade, sabedoria, paciência e ternura de Deus, e descobriremos que todos os atributos do Altíssimo são, em certo sentido, um grande ariete com o qual podemos abrir as portas do céu. Em segundo lugar, as promessas de Deus. Quando Jacó estava do outro lado da val do Jaboque e seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com homens armados, ele implorou a Deus para que não o permitisse destruir a mãe e as crianças. E a razão principal usada foi esta: tu disseste, certamente te farei bem. Que força tem esse argumento? Ele estava responsabilizando Deus pelo cumprimento da sua palavra. Tu disseste. O atributo serve como um ótimo chifre do altar para segurarmos, mas a promessa, a qual contém o atributo, é algo mais. É um chifre ainda mais forte. Tu disseste. Lembramo-nos como Davi se expressou. Depois de Natã ter proferido a promessa, Davi disse no final da sua oração: faz como tu disseste. Este é um argumento legítimo para todo homem honesto usar. E tendo Deus falado, não fará. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não será ele verdadeiro, não manterá ele sua palavra, porventura não permanecerá de pé e não será cumprida toda a palavra que sair dos lábios do Deus Todo-Poderoso. Salomão,
quando da inauguração do templo usou o mesmo argumento poderoso. Ele suplica a Deus para que se lembre da palavra que havia falado a seu pai Davi e abençoe aquele lugar. Quando o homem emite uma nota promissória, sua honra está comprometida. Ele a assina com sua mão e deve pagá-la ao chegar o dia do vencimento, senão ficará desacreditado. Jamais devemos dizer que Deus não paga as suas contas. O crédito do Altíssimo nunca foi contestado e nunca o será. Ele é pontual, jamais está adiantado, mas também não se atrasa. Podemos procurar por todo o seu livro e compará-lo com a experiência do seu povo, do povo de Deus, e veremos que os dois estão em acordo, do começo ao fim. Muitos dos antigos patriarcas disseram como Josué na sua velhice: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué 21, 45. Se há para você uma promessa divina, não precisa pedir o cumprimento dela com o se. Pode fazê-lo com toda a confiança. Se a bênção que deseja está prometida pela palavra empenhada de Deus, dificilmente haverá necessidade de acautelar-se quanto à insubmissão à sua vontade. Você conhece a vontade dele. Essa vontade está na promessa, fundamentando-se nela. Não dê descanso a ele até que a cumpra. Deus deseja cumpri-la, de outra forma não a teria feito, não a teria proferido. Ele não profere suas palavras apenas para silenciar o nosso barulho e nos manter esperançosos por alguns momentos, com a intenção de, afinal, fazer-nos desistir. Quando ele fala, é porque tem a intenção de agir. Em terceiro lugar, o grande nome de Deus. Quão poderosamente Moisés argumentou com Deus, certa ocasião, falando e fitando-se nessa base. O que farás pelo teu grande nome? Os egípcios dirão, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Há algumas ocasiões em que o nome de Deus está intimamente ligado à história do seu povo. Às vezes, um crente será obrigado a seguir um curso de ação baseado numa promessa divina. Ora, se o Senhor não cumprisse a sua promessa, não somente o crente estaria enganado, mas o mundo perverso olharia para ele dizendo: onde está o seu Deus? Tomemos, por exemplo, o caso do nosso respeitado irmão, o Sr. George Miller, de Bristol. Durante muitos anos, ele declarou que Deus ouve e atende às orações, e firme nesta convicção, construiu casa após casa para abrigar órfãos. Posso imaginar, portanto, que se ele estivesse necessitando de meios para o sustento daquelas 1.000 ou 2.000 crianças, teria usado o seguinte argumento: o que farás pelo teu grande nome? E você, em meio a um problema angustiante, quando tiver se apossado firmemente da promessa, pode dizer: Senhor, tu disseste, em 6 angústias te livrarei, e na 7ª o mal não te tocará. Jó 5,19. Eu disse a meus amigos e vizinhos que têm posto minha confiança em ti. E se tu não me libertares agora, onde estará o teu nome? Levanta-te, ó Deus, e faz isso, para que a tua honra não seja lançada no pó. Juntamente com isso, podemos empregar o argumento das duras coisas ditas pelos injuriadores. Ezequias, rei de Judá, fez muito bem quando pegou a carta de Rabsaqué e a expôs diante do Senhor. Isso ajudaria? Ela está cheia de blasfêmias. Isso ajudaria? Onde estão os deuses de Arpade e Zerfaim? Onde estão os deuses das cidades que destruí? Não deixe que Ezequias vos engane, dizendo que Jeová vos libertará. Será que isso surtirá algum efeito? Claro que sim. Foi uma coisa abençoada o fato de Rabsaqué ter escrito essa carta, pois ela moveu o Senhor a ajudar o seu povo. Às vezes, os filhos de Deus podem se regozijar quando veem seus inimigos dando vazão ao seu mau humor e dizendo injúrias. Agora, podem dizer: injuriam o próprio Senhor, não atacaram somente nós, mas o próprio Altíssimo. Agora, não é mais o pobre e insignificante Ezequias com seu pequeno grupo de soldados que vão lutar contra Rabsaqué, mas é Jeová, o Senhor dos exércitos, o Senhor de todos os anjos. O que vocês farão agora, orgulhosos soldados do altivo Senaqueribe? Porventura, não serão completamente destruídos desde que Jeová entrou na luta? Todo o avanço feito pelo catolicismo romano, todas as coisas erradas ditas por ateus bisbilhoteiros e quejandos,
deveriam ser usados pelos cristãos como argumentos perante Deus para que Ele faça prosperar o Evangelho. Senhor, veja como eles reprovam o Evangelho de Jesus. Tira a tua mão direita do teu seio, ó Deus, eles te desafiam. O anticristo se lança no lugar onde teu filho foi uma vez honrado, e dos púlpitos onde o Evangelho foi outrora pregado, outro Evangelho é agora anunciado. Levanta-te, ó Deus, desperta o teu zelo, permita que tua santa ira se inflame. Teu antigo inimigo novamente prevalece. Eis que a prostituta da Babilônia, mais uma vez montada na besta de vestes escarlate, cavalga em triunfo. Vem, Senhor, e novamente mostra o que o teu braço sozinho pode fazer. Este é o modo legítimo de importunar a Deus por causa do seu grande amor. Em quarto lugar, as tristezas do povo de Deus. Isto é frequentemente usado na Bíblia. Jeremias é o grande mestre nesta arte. Assim diz ele: os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos de corpo do que os rubis, mais polidos do que a safira, mas agora sua aparência é mais escura do que a fuligem. Lamentações 4, 7 e 8. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Lamentações 4, 2. Ele fala de todas as suas tristezas e apertos, porque passou durante o cerco. Ele clama ao Senhor pedindo que ele olhe de novo para Sião sofredora, e logo depois seus clamores melancólicos são ouvidos. Nada tão eloquente para um pai como o clamor do seu filho, assim. Existe algo mais tocante ainda, é o gemido, quando o filho está tão doente que não consegue mais chorar e permanece deitado, jeremiando de maneira que indica extremo sofrimento e intensa fraqueza. Quem pode resistir a tal gemido? E quando o Israel de Deus for conduzido a uma situação tão ruim que já não possa clamar, onde somente seus gemidos podem ser ouvidos, aí então virá de Deus a libertação, e certamente Ele mostrará que ama o seu povo. Quando vocês, irmãos, estiverem em tal situação, podem usar os vossos sofrimentos como um argumento para que Deus se volte e salve o remanescente do seu povo. Procedam da mesma maneira em relação à igreja, em transe de sofrimento. Em quinto lugar, o passado. Povo experiente de Deus, você sabe como apropriar-se disso. Aqui está o exemplo de Davi. Tu tens sido meu auxílio. Não me deixes, nem me desampares. Ele se baseia na misericórdia de Deus desde a sua mocidade. Fala de sua dependência de Deus desde o nascimento e então suplica: agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. Moisés também, falando com Deus, diz: tu tiraste do Egito o teu povo. É como se ele dissesse: não deixes o teu trabalho incompleto. Começaste a construir, complete-o. Tu travaste a primeira batalha, Senhor. Termine a campanha. Prossiga até que venha sobre nós a vitória completa. Quantas vezes, estando em problemas, temos clamado: Senhor, tu me libertaste de duras provações, quando parecia não haver nenhum socorro por perto. Não me abandonaste até agora. Tenho levantado meu Ebenezer em teu nome. Se tua intenção era me abandonar, por que me mostraste tais coisas? Trouxeste teu servo até aqui para expô-lo à vergonha. Temos de tratar com um Deus imutável, que fará no futuro o que tem feito no passado, pois nunca muda de propósito e o seu desígnio não pode ser frustrado. Assim sendo, o passado torna-se um poderoso meio de conseguir bênçãos de Deus. Podemos até mesmo usar nossa própria indignidade como argumento com Deus. Do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Davi, em determinado lugar, argumenta da seguinte forma: Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é muito grande. Esse é um modo especial de raciocinar, mas sendo interpretado significa: Senhor, por que farias coisas pequenas? Tu és um grande Deus, e eis aqui um grande pecador. Eis como oportunidade em mim para demonstrar a tua graça. A enormidade do meu pecado faz de mim um palco para manifestar a grandeza da tua misericórdia. Permite que a grandeza do teu amor seja vista em mim. Moisés parece estar pensando desta mesma maneira quando pede a Deus que mostre seu grande poder em poupar seu povo pecaminoso. Realmente, o poder com que Deus se restringe é grande.
Existe alguma coisa como rastejar aos pés do trono, fazer uma reverência e clamar: ó Deus, não me quebres, pois sou uma cana esmagada. Não pises sobre minha pequena vida, a qual não passa de pavio que fumega. Tu me caçarás, sairás, como disse Davi, atrás de um cachorro morto ou de uma pulga. Irás me perseguir como uma folha soprada pela tempestade. Olhar-me-ás, como disse Jó, como se fosse um vasto mar ou uma grande baleia. Sou tão pequeno. E desde que a grandeza da tua misericórdia pode ser demonstrada em alguém tão insignificante, tão vil, ó Deus, então tenha misericórdia de mim. Houve uma vez em que a própria deidade de Jeová serviu de base para um clamor triunfante do profeta Elias. Podemos imaginar a excitação mental dele naquela augusta ocasião, quando mandou seus adversários verem se seus deuses poderiam lhes responder através do fogo. Com que duro sarcasmo ele disse: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e necessite que vocês o acordem. E, enquanto eles se cortavam com facas e saltavam sobre o altar, veja o escárnio com que aquele homem de Deus deve ter olhado para tais esforços impotentes e seus gritos extremos e inúteis. Mas pense como seu coração teria palpitado se não fosse a força de sua fé, quando reparou o altar de Deus que estava quebrado, pôs a lenha em ordem e matou o novilho. Ouça-o exclamar: derramem água sobre ele. Não quero que pensem que eu esteja escondendo o fogo. Derramem água sobre a vítima. Quando fizeram, ele lhes ordenou: fazei-o a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. Quando o altar estava completamente coberto de água, embebido e saturado, ele se levanta e clama a Deus: ó Senhor, manifeste-se hoje, manifeste-se e mostre que tu és Deus. Aqui tudo foi posto à prova. A própria existência de Jeová foi aqui posta, de certo modo, em jogo, diante dos olhos dos homens, por este ousado profeta chamado Elias. E como ele foi ouvido, o fogo desceu e consumiu não somente o sacrifício, mas também a lenha, as pedras e mesmo a própria água que havia nas valas, pois o Senhor respondera à oração do seu servo. Nós podemos também, em certas ocasiões, fazer o mesmo e dizer a ele: ó, por tua deidade, por tua existência, tu que és o verdadeiro Deus, mostra-te agora para socorro do teu povo. Em sexto lugar, o sofrimento, morte, mérito e intercessão de Jesus Cristo. Receio que não estamos compreendendo o que está à nossa disposição quando somos permitidos suplicar a Deus baseado nos méritos de Cristo. Deparei-me com este pensamento um dia desses. Foi algo novo para mim, mas acho que não devia ter sido. Quando pedimos a Deus que nos ouça enquanto invocamos no nome de Cristo, geralmente queremos dizer: ó Senhor, teu amado Filho merece isso de ti. Faze-o para mim, porque ele merece. Mas se nós soubéssemos, poderíamos ir adiante. Suponha que você tem um armazém na cidade e diz a mim: meu amigo, vá até o meu escritório e use o meu nome e diga que devem lhe dar o que deseja. Eu poderia ir e usar o teu nome e obteria o meu pedido, como uma questão de direito e de necessidade. Isto é virtualmente o que Jesus Cristo diz a nós. Se você necessita de algo de Deus, tudo que o Pai tem pertence a mim. Vá e use meu nome. Então, não fique indeciso e não deixe que a sua fé vacile. Quando você pleiteia no nome de Cristo, está usando algo que balança as portas do inferno e ao qual os exércitos do céu obedecem. Até o próprio Deus sente o poder sagrado desse clamor divino. Seria melhor se em tuas orações você pensasse mais nos sofrimentos e tristezas de Cristo. Apresente diante do Senhor as suas chagas. Fale ao Senhor sobre os seus clamores. Faça com que os gemidos de Jesus clamem novamente do Getsêmani e seu sangue fale novamente desde o Calvário horrível. Clame e diga ao Senhor que, devido a tais tristezas, lamentos e gemidos, você não pode aceitar uma resposta que não fosse aquela que o Pai daria ao seu Filho amado. E então chegamos ao terceiro ponto neste sermão: louvor e ações de graças. Se o Espírito Santo nos ensinar como pôr em ordem a nossa causa e como encher a nossa boca de argumentos,
O resultado será que haveremos de tê-la cheia de louvores. O homem que tem a sua boca cheia de argumentos em oração, logo a terá cheia de ações de graças em resposta às suas orações. Você tem sua boca repleta esta manhã, não tem? Mas de quê? De reclamações? Ore para que o Senhor a limpe dessas coisas mais, pois em nada elas te servirão e se tornarão amargas dentro de ti a qualquer dia. Que você tenha a tua boca cheia de orações e de argumentos, de tal forma que não haja lugar para nada mais. Então logo te retirarás com aquilo que pediu a Deus. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Disse, não sei bem como, que a explicação da frase abre a tua boca e eu a encherei pode ser encontrada num costume muito especial do Oriente. Disse que não muitos anos atrás, lembro-me das circunstâncias sendo relatadas, o rei da Pérsia ordenou ao chefe dos seus palacianos, o qual havia feito algo que o agradara, que abrisse a sua boca. E quando ele o fez, o rei começou a enchê-la de pérolas, diamantes, rubis e esmeraldas, até que a deixou tão cheia quanto pudesse aguentar. Então lhe ordenou que se retirasse. Conta-se que isso tem sido feito ocasionalmente em cortes orientais para certas pessoas favoritas. No entanto, se isto é uma explicação da frase ou não, certamente é no mínimo uma ilustração dela. Deus diz, abra a tua boca com argumentos, e então Ele a encherá de misericórdias preciosas, joias de valor incalculável. Porventura um homem não abriria sua boca para tê-la cheia de maneira tal? Certamente o mais tolo entre vocês seria bastante sábio para isso. Então abramos bem nossa boca quando tivermos de pleitear diante de Deus. Nossas necessidades são grandes, que sejam grandes também os nossos pedidos, e o suprimento será também. Você não está estreitado nele, e sim em ti mesmo. Que o Senhor lhe dê grandeza de boca na oração, grande potência, não no uso de linguagem, mas no emprego de argumentos. O que tenho dito aos cristãos é aplicável também, em grande parte, ao incrédulo. Que Deus conceda a ele sentir a força desta mensagem e lhe ajude a voar em oração humilde ao Senhor Jesus Cristo, para que encontre vida eterna nele. Amém.